Pessoal, boa noite, bem-vindos ao podcast Arara em Foco. Uma ótima noite para você. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui com todos para esse bate-papo semanal, uma conversa ampla e hoje, claro, aquela conversa especial com o nosso amigo Marco Aurélio, ele que vai ter um leque de informações para você, porque hoje o nosso psiquiatra vai ter aquela consulta ao vivo, psicólogo, né? Psicólogo. E de graça, não é isso? Com certeza. Aquela pergunta eu posso fazer depois, né? Pode fazer, fique à vontade. Gente, está aberto a partir de agora o chat para você participar, para você interagir. Inicialmente, boa noite, meu amigo Marco Aurélio. Eu queria trocar os nomes aqui, mas agora mudou, né? Doutor Marco Aurélio, vamos chamar direitinho, que agora o homem tem completas informações para a gente. Boa noite. Boa noite, Inácio. Boa noite, Frank. É um prazer imenso, uma honra imensa estar voltando aqui de novo no podcast Arara em Foco, onde eu tive a honra de iniciar, não foi? A gente teve a honra de iniciar isso. Acreditou no primeiro desafio? Mais ou menos há uns 5 anos atrás, nesse projeto, e eu sei que cada dia mais está crescendo. E hoje volto aqui, novamente, agora como psicólogo de fato, para que a gente possa estar batendo aquele bate-papo descontraído, falando sobre saúde mental, e a participação de todos que estão em casa é fundamental para fazer suas perguntas e assim a gente poder interagir de uma forma mais dinâmica. Inácio, e essa honra assim de estar participando hoje, para mim é gratificante por estar trazendo essas informações sobre saúde mental, por estar levando muitas informações a todos que acompanham o Arara em Foco. A gente começou com o estudante que estava aí com o sonho para se realizar da formação, depois a formação e agora trouxemos já com atendimento. Que a gente vai falar todo sobre essas 3 áreas, mas aí, como é hoje aí a sensação sua de conseguir esse sonho realizado e de poder estar hoje atuando na área da psicologia? Inácio, a gente pode fazer até um breve relato sobre a minha história, né? Assim, eu inicialmente entrei na psicologia, na faculdade, em 2016. 2016 era para estar se formando no finalzinho de 2020, houve muitos contratempos, era um sonho que eu tinha de infância, mas no decorrer desse percurso, com todas as altos e baixas, a gente tem a responsabilidade, por isso eu sempre digo, a gente não pode desistir nunca dos nossos sonhos. E trabalhei no RH da prefeitura durante 8 anos também, e apareceu agora a oportunidade de estar trabalhando no Instituto Casa Azul, no qual eu mando um abraço para todos os profissionais da Casa Azul hoje. Aliás, ontem fiz 6 meses que eu estou trabalhando lá como psicólogo, atendendo crianças autistas, dando aquele suporte. E para mim é um prazer imenso, porque eu me identifiquei nessa área, era um desafio para mim, mas é muito gratificante. Eu fico feliz, mando aqui, estendo um abraço a Edilma, a diretora lá, as meninas da cozinha, todos os profissionais, psicopedagogos, também os educadores físicos, a Dora, que é a nossa secretária lá, a diretora, a Flávia, todos outros. E eu peço até desculpa se eu esquecer o nome de alguém, mas vocês vão comentando aí, a gente vai lembrando. Mas assim, Nácio, hoje a psicologia, eu não sou psicólogo, a psicologia que faz parte de mim, é algo que cada dia mais eu vou procurando o conhecimento, buscando entender mais a dimensão da nossa mente humana, porque é algo que sempre é inovador. O ser humano ele é imprevisível e a gente tem que estar sempre atualizado, pesquisando, vendo as práticas realmente científicas, que a gente possa estar atuando de uma forma sempre com ética e, acima de tudo, com prazer no que faz, porque a gente está tocando um ser humano, a gente está ouvindo as dores, e eu como psicólogo também tenho as minhas dores, tenho as minhas aflições e os medos. Hoje a gente já tem mais uma mudança no pensamento das pessoas, a questão do atendimento do psicólogo. Antes o pessoal tinha, de certa forma, um receio em procurar o psicólogo. Como você vê hoje, assim, essa abertura da mente da população e também a necessidade hoje das pessoas de ter um atendimento psicológico também com o psicólogo? Assim, Nácio, sempre existiu um estigma, né? Existia um estigma referente à saúde mental e as pessoas não davam tanta ênfase, né?
E de um tempo para cá, veio se popularizando mais, com mais informações, porque é algo, como eu sempre digo, quem procura um psicólogo não é que está louco, a pessoa não está louco, pelo contrário, a pessoa não quer enlouquecer, é entender, fazer uma psicoeducação. E a gente sempre orienta que o psicólogo é como se fosse um educador físico, como se fosse um nutricionista, como se fosse um profissional qualquer que está ali para auxiliar a gente lidar com os nossos pensamentos. E dentro da TCC, da qual eu faço parte, a terapia cognitiva comportamental, existe uma frase muito importante, que pensamento gera emoções e emoções geram comportamentos. A gente só temos, às vezes, alguns comportamentos devido a alguns pensamentos disfuncionais. Isso é importante a gente sempre estar trabalhando isso e reestruturando melhor a nossa mente, como a gente agir diante desses pensamentos que muitas vezes são catastróficos. Por isso, o psicólogo ele é muito importante, não para ter a solução pronta. A gente não temos soluções prontas, mas a gente podemos auxiliar a pessoa a encontrar o melhor caminho. Deixa eu convidar meu amigo Frank também para dar o seu boa noite inicial. Boa noite, Frank. Boa noite, Inácio. Boa noite, meu amigo Marco Aurélio, mais conhecido como Lelo. O homem é perfeito, além disso, a gente é palmeirense também agora. Também? Estamos na final, né? Dia 29 aí contra o Flamengo. Vamos que vamos, hein? Vamos junto. E já temos participação aqui, tá? A Fabiana Valéria. Boa noite. A Fabiana Trindade também participando com a gente aqui. Boa noite, Inácio, Frank e doutor Marco Aurélio. Sucesso sempre. Fabiana Trindade, viu? Sueli Santos, boa noite. Raíris Cordeiro, isso mesmo. Boa noite, Inácio e meu amigo Marco Aurélio, excelente psicólogo. A Sueli Santos cumprimenta aqui, doutor Marco Aurélio, excelente profissional. Vamos lá, pessoal, deixe sua mensagem, sua pergunta, alguma dúvida que vocês queiram tirar. Vamos lá, é com você, Inácio. Vamos lá, continuar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Como é que foi receber o convite? Para daqui a pouco a gente passar mais a fundo, como é que foi receber o convite do Instituto Casa Azul e fazer a sua estreia na área justamente atendendo crianças? Assim, eu me formei em psicologia no finalzinho do ano passado, como eu tinha falado, né? Era para mim ter terminado em 2020, no finalzinho de 2020. Mas eu, há muito tempo no meu trabalho, houve os contratempos. E diante que eu estava lá na prefeitura, surgiu essa oportunidade, né? Existia outro psicólogo lá, que era Álvaro. Ele teve que sair para trabalhar em outra empresa. E assim surgiu essa oportunidade de realmente eu atuar. Foi um desafio para mim, né? Que eu não esperava trabalhar com crianças. Assim, a gente tem que estar preparado para tudo diante da nossa vida. E eu aceitei esse desafio. Logo de início, eu, sem experiência, comecei sempre, a gente tem que manter aquela humildade e aceitar os desafios. E a partir do momento que eu fui iniciando, entendendo, eu fui me encantando com a psicologia, em trabalhar com crianças, com adolescentes, porque o mundo do autismo é um espectro, né? Cada autista ele é diferente, né? Existem os seus níveis de suporte, mas a gente vai se encantando com cada passo que eles vão dando, com cada vitórias, que são pequenos gestos que a gente vai vendo que realmente é significativo, porque a gente vai plantando ali uma sementinha, e essa sementinha ela vai dando resultado. As terapias que a gente fazemos lá é em média de 30 minutos, mas é muito importante demais, e me identifiquei. É tanto que ontem fez 6 meses que eu estou diante do Instituto Casa Azul. Como foi para você, Marco Aurélio, o primeiro atendimento? Porque assim, você se preparou durante anos, com estudos, né, com tudo que poderia ser aprendido. Aí vem a prática. E a ansiedade bate também no psicólogo para a primeira, vamos dizer, a primeira consulta, aquele primeiro atendimento, quando você diz, amanhã eu começo o primeiro atendimento, e aí? Não, com certeza. A ansiedade, eu digo sempre, a ansiedade ela é fundamental na nossa vida. Ela só se torna algo nocivo quando ela se torna um transtorno, né? Que a gente começa a ter prejuízos. E aí eu comecei a estudar mais. Tentar compreender mais o transtorno de espectro autista e assim ver como funciona uma mente neurodivergente, né?
porque a gente são pessoas típicas e eles são jovens que começam a apresentar os sinais já na primeira infância, dos primeiros meses, e eu tive que voltar a estudar. Tanto que eu fiz cursos na área, né, que é a ABA, Análise do Comportamento Aplicado, que a gente tem que entender como trabalhar com as crianças, né, de uma forma que a gente possa estar vendo o seu comportamento e assim auxiliando no desenvolvimento. Porque muitas vezes há um atraso, tanto na fala, há um atraso, às vezes no olhar, no gesto, de se comunicar, porque o neurodivergente, o autista, ele tem prejuízos na sociabilidade, de se sociabilizar com outras crianças, com outras pessoas. E assim eu tive que estudar. Gera uma ansiedade? Sim, quando eu comecei a atender. Os primeiros atendimentos a gente sempre começa fazendo anamnese com as mães, e assim a gente vai ganhando a prática no dia a dia. Eu não aprendi tudo, né? A gente tem que ter esse pé no chão e saber que é um mundo. É um mundo, existem muitas coisas que ainda eu tenho que buscar diante de profissionais. Irei agora iniciar também, a partir do ano que vem, da área neurológica, né? Que é a psiconeurologia, que a gente vai estudar, neuropsicólogo, né? Ser da área de neuro, para que a gente possa compreender ainda mais a mente humana, entender as suas conexões, como funciona de fato, para que assim a gente possa estar dando uma assistência melhor aos atendimentos que eu faço. Quem está em casa agora, às vezes pode pensar assim, mas o Marco Aurélio vai lá, conversa, tem aquele atendimento pessoal, mas de certa forma com o autista tem também a questão da confiança, porque assim, ele não vai chegar para você querer ali, às vezes ele pode nem simpatizar com o rosto de uma pessoa, não querer aquele contato de imediato. Como foi para você também, além disso, ter que conquistar, né, a confiança deles para que você pudesse também exercer o seu trabalho? Aí é o que faz toda a diferença, né? A gente dentro da psicologia, a gente dentro desse mundo, a gente não pode exigir. São caminhos que a gente vai buscando. E é um passo a passo que leva tempo, paciência e entender, compreender. Porque às vezes muitos autistas, ele tem um apego emocional à mãe, ao pai, e para ganhar outra confiança, como ele tem essa dificuldade de sociabilizar, ele tem esse prejuízo de interagir, a gente tem que entender, tem que aplicar as técnicas da ABA, né, que é a Análise do Comportamento Aplicado, e assim conquistando. Cada passo que a gente vê que crianças que não queriam ficar na sala aquele tempo, a gente vai vendo os resultados depois do tempo. Depois ficam me procurando, chega tio Lelo, tio Marcos, né, que na realidade Lelo eu sou conhecido aqui em Arara, mas todos lá me conhecem por Marcos, e assim a gente vai trabalhando esse passo a passo, e quando a gente menos imagina é aquele abraço, é chamando para entrar na sala. Isso é muito gratificante, né? A gente faz aquele trabalho de formiguinha. Importante mesmo. E importante também a participação do pessoal, que tem mais gente interagindo e já também deixando o seu recado. Vamos lá, Frank. Vamos lá, Inácio. Vamos ver aqui onde eu parei. Apareceu a Elija ali na... Deixa eu ver aqui que entrou uma mensagem aqui na frente. É Magni Maria, não é isso? Magni Maria, boa noite, excelente. Magnária é a psicóloga lá do Instituto. Magnária, boa noite, excelente colega de trabalho. A Rosemary também participando, boa noite, Inácio, Frank e o Marco Aurélio. A Nadi Maria também participando aqui, boa noite, aqui é a Nadi do Serrote Branco. Ó, o pessoal do Serrote Branco já ligadinho aí. Sabe a Nadi, né? Nadi, né? A avó da minha esposa, de Vanessa. Boa noite, do Serrote Branco, um abraço para vocês, parabéns. Aí a Rosemary cumprimenta aqui, parabéns pelo trabalho realizado no Casa Azul. Tem uma aqui, deixa eu ver aqui, é o e-mail, deixa eu ver o... Boa noite, sou Linda, grande, eu acho que é o nome dela, né? Sou Linda. Aí, grande profissional, o psicólogo é um dos profissionais muito importante para a evolução do ETEA ou ETA? ETEA, é isso? ETEA, né? Transtorno do espectro autista. Tá. Gratidão pelo trabalho que vem desempenhando no Instituto Casa Azul. É com você, Inácio. Vamos lá, pessoal, deixe sua mensagem aí, alguma dúvida, pode, que a gente vai ler todos os comentários, viu?
E aí, deixar também já para o Marco Aurélio comentar aí a participação do pessoal, né? Já também deixando a sua mensagem, né, Marco Aurélio? Assim, eu fico muito feliz por vocês estarem participando aqui, tanto Magnária, Fabiana, também a dona Nadir. Um forte abraço a todos vocês, né? Também a Rosemary e também a Kimin. Não estou vendo aqui direito, mas deixo aqui um abraço. Linda, né? Um forte abraço para você, Linda. É gratificante ouvir isso de vocês. Isso me motiva cada vez mais e saber que eu estou indo no caminho certo, né? E é como eu disse, não é fácil, a gente tem que sempre estar buscando conhecimento, se especializando, para que assim a gente possa fazer o melhor. Mais gratificante ainda também é você aproveitar e deixar seu like aí para que o Dr. Marco Aurélio possa responder mais perguntas e interagir com você, tá certo? Então, vai compartilhando, vai interagindo, vai espalhando aí a live para a galera e aproveita, vai deixando o seu like também. Já temos 8 likes, consegui mais 2, viu, Frank? Vamos conseguir mais, vai avançando aí, vai deixando o like para a galera. Hoje a gente vê também justamente esse cuidado que temos com os autistas. Há um desentendimento das pessoas e às vezes também uma falta de conhecimento. O que é o autista? E aí muitas pessoas acham, como a gente dizia antigamente, elas confundiam, criavam nomes para, de certa forma, deixar essas pessoas, crianças, adolescentes e até adultos de lado. Como é esse trabalho que, além que você tem que ter com essas pessoas, tem também o trabalho de conscientização para que os pais consigam entender o que é o autista e que possam ter o cuidado necessário com eles. Inácio, o autismo, os primeiros estudos relacionados ao autismo foi no início do século XX, em 1900, no finalzinho de 1800 para o início de 1800, e foi onde que se falou a primeira vez pelo autismo. Você pode ver aí que faz um pouco mais de 100 anos, né? Autista sempre existiu. Mais de um tempo para cá, com os estudos, e também na década de 70, com Ivo Lova, era um estudioso da área e começou a fazer pesquisas. Foi um dos criadores, aliás, foi o criador da ABA, né, que é a Análise do Comportamento Aplicado, e através daí começou a trazer mais informações. A partir da década de 60, 70, começou a trazer mais informações. E isso as pessoas foram compreendendo mais como é uma mente neurodivergente. A partir de então, com mais informações, muitas pessoas se perguntam hoje, existe um número alto de autistas, né? Mas autismo, é bom lembrar que autismo não é doença. Não é doença. Alguns fatores, o principal fator é a genética. E conforme o tempo foi passando, as informações foi chegando, as pessoas vão compreendendo mais. Existe ainda muito preconceito, muitas pessoas não compreendem, porque todos nós, Inácio, queira que não queira, a gente temos traços de autistas. E muitas pessoas confundem o autismo, às vezes com a deficiência intelectual, às vezes até mesmo com a ansiedade, mas o autismo ele tem um detalhe específico que dentro do DSM, que é o Manual Diagnóstico, DSM-5, lá ele explica bem direitinho, tem as colunas explicando como uma pessoa realmente ela tem os seus níveis de suporte, que é justamente isso. Prejuízo na fala, prejuízo na comunicação, prejuízo também na questão do olhar. Tudo isso são fatores, né? É como eu disse, existem 50 traços. Existem 50 traços que, dentre esses traços, cada um de nós vamos ter. Muitas pessoas, até eu me perguntava mesmo, será que eu sou autista? Porque dentro de alguns desses traços eu me identificava. Mas a gente vai trazendo mais informações, vai tendo mais estudos, eu vou lendo esses estudos também, e a gente vai compreendendo. Mas assim, infelizmente, tem muitas pessoas que não buscam compreender, às vezes não entendem como é o sofrimento de uma mãe atípica, de ter um filho autista, porque exige um pouquinho mais de cuidado, né? Existe que precisa de uma equipe multidisciplinar, tanto de fonoaudiólogo,
como psicólogo, TO, que é terapia ocupacional, educadores físicos, porque é um conjunto de pessoas para que possam ali estar ajudando, estimulando a mente a desenvolver, né? Porque existem os marcos legais do desenvolvimento e há esse atraso nesse desenvolvimento. Por isso, quanto mais cedo iniciar o tratamento, o acompanhamento multidisciplinar, melhor serão os resultados no futuro. Então, no caso, Marcos, assim que eu entendi, não é que você apenas um traço só vai identificar que é o autista. Não. Tem vários traços. Vários fatores aí que vai identificar. E como é feita a análise para poder identificar que aquela pessoa é autista? Olha, eu não vou dizer que hoje em dia possa existir laudos psiquiátricos errados. Mas possa, às vezes, haver divergências, né? É importante ter uma equipe multidisciplinar. Hoje aqui o Instituto Casa Azul, Centro de Atendimento ao Autista, é referência aqui na região, na Paraíba e no Brasil. E para se identificar hoje um autista, é necessário ter essa equipe multidisciplinar, para ir observando os prejuízos, as questões que atrapalham no seu convívio diário, como essa criança ela está tendo essas percas, e assim juntar todos os profissionais, elaborar todas as questões para que possa, depois de um tempo, ser feito esse laudo, para que assim realmente possa constatar que a pessoa seja autista. É muito importante sempre, vocês que estão em casa, que suspeita que tem um filho que seja autista, procure vários profissionais, para que assim, quanto mais cedo for, diante de 50 traços de autista, geralmente, Inácio, são identificados em média de 25 a 30 traços que já podem se dizer que a pessoa é autista. O que vai dimensionar o nível de suporte do autista, se ele é nível 1, nível 2, nível 3, vai ser os prejuízos. Tá entendendo? Uma criança que ela não se comunica, não quer dizer que uma criança que seja nível 3, ela não possa ir para um nível 2, né? Ela não possa ir para um nível 1. Pode sim, mas quanto mais cedo iniciar o tratamento com a equipe multidisciplinar, faz toda a diferença. No caso, como você falou aí, são 3 níveis para um atendimento. Cada nível tem que ter um atendimento específico. Como é que é o seu trabalho com esses? É tanto que se chama TEA, transtorno do espectro autista. Não existe nenhum autista igual. Cada suporte é um suporte diferente. Como se fosse uma digital ali, que ninguém é igual ao outro. A gente temos as nossas personalidades. Você tem sua personalidade, eu tenho a minha, Frank tem a dele, Vanessa tem a dela. Todos nós temos a personalidade. E o autista não é diferente. A diferença é que o autista, tudo dele é mais intenso. Tá entendendo? Há uns prejuízos na questão motora, nas habilidades, nas coordenações motoras finas e amplas. O que é a coordenação motora fina? É a coordenação motora de pince, de pegar um lápis, de pegar um objeto, de resoluções de problemas. E às vezes esse prejuízo no marco legal do desenvolvimento, a pessoa percebe-se um atraso, um prejuízo. Por isso, cada autista se chama realmente o espectro, é diferente. E a gente vai dando suporte conforme a necessidade da criança, do adolescente, para que assim ele possa ter melhores resultados no seu desenvolvimento. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito interessante. Ele cria traços, né? Existem as nossas memórias, existem os nossos aprendizados. Por exemplo, hoje existe uma memória semântica. O que é a memória semântica? É a memória que a gente tem, que a gente não precisa pensar nela. Um exemplo disso é a gente caminhar, andar. A gente não precisa pensar para andar, a gente aprendeu a memória que ela se firmou. Existe um traço na nossa mente que está ali registrado, que a gente desenvolveu isso. Porém, às vezes esses traços na criança autista, como é fator genético, ela não vai desenvolvendo, ela tem uma percepção diferente da gente. A gente vai analisar uma questão, a gente tem uma percepção diferente, o autista ele tem uma percepção diferente. A gente entender isso, compreender, para ir adequando
as habilidades dele de uma forma que ele vá aprendendo. Às vezes pode ser um pouco mais lento, tem outros que têm uma facilidade maior, mas assim a gente vai adaptando no decorrer do tempo para que crie novos traços, novas habilidades, e assim ele possa ir. Sempre existe o reforço positivo, a gente sempre tem que estar trabalhando com as crianças, fazendo aquele reforço positivo, nunca exigindo demais, porque de vez de você ajudar, às vezes você pode afastar. Por isso é importante esse acompanhamento multidisciplinar. Só interromper um minutinho, porque a gente tem mais interação, tem mais pessoal participando e mandando o seu recado aí também. Vá mandando sua mensagem e aproveita. Eu vou conferir aqui antes do Frank vir. Olha, 10 likes só. Vamos aumentar esse like aí. Aproveita, mete o dedo que o Frank tá esperando ali. Vamos aumentar aí para o YouTube jogar para mais pessoas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu parei no Augusto César participando com a gente. Parabéns, Marco Aurélio, vulgo Lelo Lima. O Davidson de Souza, boa noite a todos. Joselaine Silva, boa noite. O Davidson aqui cumprimenta, boa noite, Marco Aurélio é um dos melhores profissionais que temos no Instituto Casa Azul. A Tatiane, boa noite. A Joselaine cumprimenta, parabéns, Marco Aurélio. A Edilma Azevedo, que é a presidente lá do Casa Azul, né? Já esteve aqui presente, não foi? Esteve já honrou com a sua presença, né? Marco Aurélio, quero que saiba que você é um grande profissional e temos muito orgulho de tê-lo na nossa equipe. És um grande profissional e um ser humano incrível. A Tatiana aqui, ela completa, Marcos é um excelente psicólogo, que você continue sendo um instrumento de Deus no Instituto Casa Azul. A Joselaine cumprimenta aqui, Deus abençoe sempre a sua vida, Marco Aurélio. Olha aí, vamos lá, pessoal, deixe sua mensagem aí que a gente vai ler todos os comentários. É com você, Inácio. Aí o pessoal interagindo, deixar mais uma vez para que você possa também fazer referência a essas participações. Eu quero parabenizar aqui a Davidson, que é o esposo de Edilma, e a Edilma agora, né, que ela está de resguardo, agora teve a sua filhinha, que é a coisa mais linda. E Edilma, eu agradeço demais a você, a Davidson, por essa oportunidade, por confiar no meu trabalho, e para mim eu fico honrado por vocês estarem ao meu lado. E como eu disse, eu estou aprendendo cada dia mais. A gente sabe que é um mundo de desafios, mas a gente sempre vai com os pés no chão, com humildade, e assim para a gente poder fazer o nosso melhor. Né? A gente não quer ser melhor do que ninguém, mas assim também vou estender o meu abraço aqui para a Tatiana, que é a psicopedagoga lá, também a Joselaine, um forte abraço. Augusto César também, eu deixo para você um forte abraço. E a todos vocês que estão participando, vão deixando aí o like, vão comentando, porque é assim, Inácio. Conforme as pessoas vão interagindo, você vai perguntando, a gente vai vendo que é um mundo. Não existe só o autismo, também existem outros transtornos que também afetam o nosso dia a dia. Para a gente falar justamente desses outros transtornos também, eu vou fazer uma pergunta para a gente encerrar a parte do autismo e depois a gente pode até voltar com alguma pergunta de alguém. Pode, fica à vontade. O autista, ele nasce autista ou pode virar autista depois? Há essa dúvida na população. Essa dúvida na população. Nasce autista. Não tem como você virar autista. Todos nós temos o gene, mas nasce autista. É um fator genético, tá entendendo? É herdado. Porém, o que vai diferenciar é o desenvolvimento, são os estímulos. São os estímulos no decorrer da vida da criança, nos primeiros meses. E a gente tem que ter essa observação. A partir dos 6 meses, mais ou menos, a gente já pode começar a identificar. A criança, ela não fixa o olhar, desvia o olhar. Às vezes a criança, você chama pelo nome, ela não atende, não responde pelo nome. Isso já é um alerta, não quer dizer que a criança vai ser autista. Às vezes a criança ela não começa a falar, tem criança que já começa a balbuciar a partir dos 6 meses, já começa. Tem crianças que têm um atraso também, não vamos também generalizar e dizer que todo mundo é autista, mas já é um alerta. A gente tem que começar a observar, porque quanto mais cedo, é importante, pessoal, quanto mais cedo começar a trabalhar isso, trabalhar os estímulos, é importante. Existe um estudo agora recente, sempre é reforçado, que crianças, vamos supor, a criança ela nasce
autista, tem um fator genético, mas tem situações ambientais que podem agravar. Um dos exemplos é o celular. De 0 a 2 anos, 0 celular. Imagina aí, Inácio, a gente necessita do celular para trabalhar, é isso? A mente humana ela se fecha mais ou menos com 25 anos. É importante a gente falar sobre isso para vocês entenderem o funcionamento da mente. Vamos supor o seguinte, a criança de 0 a 2 anos, a mente dela ali é uma esponja, ela não tem as suas conexões neurais todas definidas, todas formadas. A partir de então que você, hoje em dia o celular é uma chupeta, né? É uma chupeta, é importante às vezes até o celular mesmo, tem muita coisa interessante. Mas a partir de então, quando você dá a uma criança o celular, ali existem muitos estímulos. Eu vejo muita dizendo, fulano de tal é inteligente, faz tudo no celular. Mas é um alerta, porque quando a gente está muito tempo aqui, a gente só está fazendo esse movimento, a criança só está fazendo esse movimento aqui. Esse movimento de uma tela desse tamanho e ela está perdendo as outras habilidades externas, habilidades sociais. Isso pode reforçar no agravamento do autismo. É importante a gente se orientar a isso, ter esse cuidado, porque pode haver que aí, futuramente, afete mais ainda e as conexões neurais elas não se desenvolvam no marco legal do desenvolvimento. Porque quando fica muito aqui, a criança quando sai daqueles estímulos, não consegue ter outros estímulos exterior. Né? É interessante a gente quando está no celular há muito tempo, às vezes vou olhar um vídeo, começo, passo outro, quando a gente vai ver, perdeu o tempo. Às vezes a gente sai até com dor de cabeça, até desorientado. Eu como uso muito celular, está até me afetando também a vista, mas imagina uma criança, que ela precisa interagir com outra, e ela já tem um traço autista, ou ela já tem um diagnóstico, vai agravar com certeza, sem dúvida. Bem falado sobre essa questão do celular, Marco Aurélio, e a gente tem notado uma dificuldade, acho assim, dos pais, talvez muitos também querendo ter um descanso do dia a dia, corrida de trabalho, alguma coisa, acaba entregando um celular, facilitando. Só que isso vem trazendo também alguns problemas para as crianças. A falta de interação com seus coleguinhas, às vezes, a falta de comunicação nos locais, aquela criança fica mais isolada, às vezes não quer participar de uma brincadeira, prefere estar ali no cantinho com o celular. Isso justamente pode agravar em algo mais grave esse afastamento, porque assim, eles se isolam da comunicação com os colegas, se isolam de participar de algumas atividades físicas ou até brincadeiras, né, e alguns eventos. Muitos não querem ir para a escola, acabam também não querendo ir para a escola. Dificuldade no estudo causa também, porque vai, como você disse, vai ficar só ali toda hora querendo passar, ter tudo mais fácil. Isso pode agravar em algo maior para a criança no futuro? Sem dúvida, como eu disse, a mente ela não está formada. As sinapses elas não estão todas conectadas. Ela precisa, nós seres humanos somos seres sociáveis. A gente precisa de interação com o outro. A partir do momento que a criança ela passa muito tempo com esses estímulos digitais, há prejuízos. Há prejuízos que vai impactar na sua vida futura. E ela vai deixar de interagir, porque é muito mais interessante estar na telinha do celular aqui. Então, ela não vai estar desenvolvendo a sua coordenação motora, de correr, de brincar, de pular, fortalecendo os músculos, que isso é importante no marco legal do desenvolvimento, isso com certeza. Eu não quero criticar os pais, eu sei que é muito difícil para os pais atípicos, de crianças autistas, é muito difícil, eu vejo como é complicado muitas vezes de estar cuidando de uma criança. E às vezes o celular é uma forma de aliviar. Tem crianças que ela já está tão estimulada, se você for tirar o celular dela, ela fica agressiva, ela fica desestabilizada, né? Desestabiliza a criança. Por isso é uma questão de educação, que vai sendo contínua aos poucos. E, se possível, de zero. Isso é estudo, não é eu que estou inventando, não é nada. Estudo da Academia Americana de Psicologia, Associação Americana de Psicologia, fez vários estudos e comprovam que de 0 a 2 anos, 0 celular. Aí sim, dos 2 anos em diante, um tempinho ali, de 10 a 15 minutos por dia, conforme vai aumentando a idade, para que a criança ela vai tendo ali aqueles estímulos não prejudicados. Por isso, eu sei como é difícil a gente estar falando isso, porque eu não sou pai de autista, conviver no dia a dia é mais difícil, porém, é importante a gente ter esse cuidado.
Nesse período que você já está no Instituto Casa Azul, atendendo justamente as crianças autistas, você tem também conversado com alguns pais e mães, porque essas pessoas também precisam, de certa forma, de um conselho do psicólogo, porque eles têm um convívio diário e tem que ter uma paciência, eu acho que de 1000 vezes maior do que qualquer outra pessoa, porque o carinho e o amor tem que ser ainda maior para ter esse cuidado. Eles também têm procurado você para alguma conversa, assim, pelo menos durante o atendimento dos filhos? Com certeza, e a Dilma deixa isso claro, ela nos permite, porque isso é importante. A gente dar uma devolutiva, conversar com os pais, explicar, orientar, porque às vezes eles precisam desse acolhimento. Não é fácil, às vezes as pessoas não entendem. Muitas pessoas julgam sem entender a realidade do outro. Por isso a psicologia, ela é diferente nisso. Ela vai acolher, vai conversar de uma forma que a gente tenta encontrar soluções, explicando qual é o melhor caminho, trabalhando em conjunto. A gente não temos soluções para tudo, mas aquele tempinho que a gente tem entre um atendimento e outro, a gente levar ali um momento de orientação, explicar um pouquinho, acolher, faz toda a diferença. Eu até vou repetir a questão da pergunta também, mas de outra forma, porque assim, muitos acabam sendo inexperientes. De certa forma também pedem conselhos como agir em certas situações, porque assim, como você falou agora há pouco, o autista ele pode ser de um grau sossegado, mas também pode ser aquele grau mais agressivo. Geralmente... Ele pede um conselho, por exemplo, Dr. Marco Aurélio, em certas situações, como eu posso agir? Chegam assim também nessa situação? Geralmente... Já chegou, né? Se alguém assim dessa pergunta. Não, com certeza já, várias vezes. E a gente tá ali com o maior carinho para poder levar um pouquinho do nosso conhecimento. Dentro do espectro autista, existem comorbidades. Essas comorbidades, às vezes a criança ela é autista, tem um ataque que é transtorno de ansiedade generalizada, tem um TOD que é transtorno opositivo desafiador. Eu digo que o autismo não seja o maior problema. Às vezes uma das coisas que possa ser o maior problema é quando tem a comorbidade com uma hiperatividade, né? E essa hiperatividade muitas vezes atrapalha mais do que o autismo. Você sabia disso? É interessante, às vezes a criança muito hiperativa, ela não consegue se concentrar. Ela não consegue parar. E isso para o pai no dia a dia é cansativo. Até mesmo na escola, tem os atendimentos especializados, né? Os atendimentos AE, que é atendimento especializado. E isso, também os professores vão trabalhando isso, os psicopedagogos vão trabalhando isso em escola, que é muito importante esse trabalho em conjunto, para que possam estar orientando os pais da melhor forma, como lidar com essas comorbidades. Às vezes tem uma criança que ela é um pouco mais agressiva, essa hiperatividade atrapalha muito no dia a dia, a criança não para, vai para lá, esses estímulos, porque existe a terapia e existe também a medicação, né? Que é passada através dos psiquiatras, neuropsiquiatras, que passam as medicações para estabilizar essas alterações, essas eletricidades do cérebro. Importante essas informações. Frank, eu sou elétrico assim, mas eu ainda... é porque o medicamento tá pouco, viu? Mas vamos à interação com o pessoal. Vamos lá, Inácio. Deixa eu ver aqui, onde foi que eu parei aqui? Isso aqui... Acho que foi lá em cima, né? Rapaz, andou demais, o chat tá bombando. Primeiro lá, eu acho que foi na Vanessa Feira, lá em cima, não foi? Deixa eu ver aqui que agora desceu. Depois ali da Josilaine, viu? Confere aí. Tem o Tem Vanusa Ferreira, né? Da Vanusa Ferreira aí. Foi o da Vanusa, não é isso? Isso, vamos lá. O Joselaine, que eu parei agora. Vanusa Ferreira, boa noite. Sou mãe do autista Luan, atendido por Marcos Aurélio, no Instituto Casa Azul. Parabéns, você é um profissional nota 1000. A Joselaine cumprimenta aqui. Obrigado, meu amigo. A Maria dos Anjos, boa noite. A Mila aqui escreveu, mas apagou. Vamos esperar ela escrever de novo. A Joselaine também cumprimenta aqui. Eu agradeço a Deus e a todos do Casa Azul. Deixa eu ver aqui. Valdelice, né? Valdelice Andrade, boa noite. A Vanusa cumprimenta aqui. Boa noite a todos os profissionais do Instituto Casa Azul. Vanusa de Serrote Branco de Arara. Muito obrigado pela participação, Vanusa.
A Mila, ela escreveu aqui, Marco Aurélio, excelente profissional. Mirella ama esse tio dela. Obrigada por tudo, o carinho com nossos Anjos Azul. Agradeço imensamente a toda a equipe do Instituto Casa Azul. Deus abençoe. A Vanusa cumprimenta aqui. Aquele abraço para a diretora Edilma Azevedo do Instituto Casa Azul. Eduardo Silva participando com a gente. Boa noite. Josi Cleide também, excelente profissional. O Eduardo cumprimenta aqui, excelente profissional. Daiane também participando com a gente. Psicólogo nota 1000. Maria dos Anjos, excelente profissional. Deus abençoe. A Messia Borges também participando com a gente. Maria dos Anjos cumprimenta aqui. Meu filho não passa com ele, mas eu vejo que ele é um bom profissional. A Maria dos Anjos cumprimenta. Tudo que você está falando é verdade. Meu filho é desse jeito. A Sueli Santos, verdade, Marcos. O celular é um vício enorme. O Davidson aqui, ele cumprimenta aqui. O mundo precisa de mais psicólogos assim, como o Marco Aurélio. O Edilson Mendes também está com a gente aqui, eu acho que é lá de Pilões, é isso, o Edilson Mendes? Está com a gente aqui, o pessoal de Pilões já sintonizado. Boa noite, um abraço aí para Edilson, o pessoal do Se Liga Pilões, é isso, lá para Vem e a galera aí, viu? É com você, Inácio. Abraço aqui, estender o meu abraço aqui a professora Helena, a professora Wanda que está curtindo aí. Professora Wanda alô de meu ano todo, viu? A professora Wanda abandonou a gente, viu? Abraço, felicidades, professora Wanda, seu esposo, todo o pessoal aí, obrigado pelo carinho sempre de vocês, tá certo? E aí a gente vê essa interação, porque assim é bom tirar as dúvidas, Marco Aurélio, porque assim muita gente tem dúvidas e muitas vezes acabam se afastando de um autista ou outro, pensando, não, mas é assim, não tem, cada um tem seu jeitinho, tem seu carinho, e a gente vê justamente a questão dos pais. Tivemos um período muito triste na vida do ser humano, que foi a questão do período da Covid, e aí criou-se muita ansiedade, criou-se vários tipos de doenças psicológicas com as pessoas, e essas pessoas justamente que já tinham seus filhos para cuidar, na sua opinião, como é que tem sido esse trabalho para também ter cuidado com essas pessoas que acho que necessita dobrado ainda do atendimento dos psicólogos? É um desafio. A gente lidar com os desafios não é fácil. Se fosse fácil, eu não teria problema, né? Eu, como psicólogo, a gente sempre tem desafios. Mas são nos desafios que a gente vamos aprendendo mais, nos fortalecendo. Por isso a psicologia, ela é dinâmica. Ela vai compreendendo os comportamentos, vai estudando ali para adaptar a cada situação. Cada pessoa ela tem o seu estilo e um olhar para o mundo. E a pandemia, ela nos trouxe grandes aprendizados e grandes prejuízos, né? Às vezes existiu esse grande fechamento de tudo, lockdown, onde pessoas que tinham seus empregos perderam, que já é mais um problema, você saber lidar com isso. Infelizmente também não é falando de suicídio, mas é importante a gente também alertar sobre isso, que muitas pessoas não suportaram a perca. Não é que as pessoas queiram tirar as suas vidas, mas às vezes no ato de desespero, por não encontrar solução, acabe achando o melhor caminho, às vezes por o fim. Por isso a psicologia ela vai trazendo essa esperança, ressignificando a vida. Não existe um fator específico. Assim, olha, você tem transtorno de ansiedade porque aconteceu isso. Não, são multifatores, são inúmeros. Mas a gente vai trabalhando isso, encontrando a melhor solução, o melhor caminho para ir ressignificando as dores, as percas e também as questões do dia a dia. Eu volto a dizer, eu como psicólogo, a gente também temos as nossas dores. A gente vai aprendendo, vai lidando, e a gente também observar e respeitar a dor do outro é importante. E depois dessa pandemia de 2020 para cá, o número de transtorno de ansiedade aumentou imensamente, porque as pessoas começaram a viver de outra forma. Muitos tiveram que reconstruir sua vida. Então, a psicologia é justamente isso. É a gente trabalhar com as pessoas e não dizer assim, olha, aqui você tem um caminho pronto, aqui siga esse caminho, não. A gente começa, através da escuta, ver a melhor solução, o melhor caminho para que a pessoa possa seguir com mais bem-estar.
A gente tem visto muito o cidadão hoje com essa correria do dia a dia. A gente sabe que, infelizmente, hoje a vida ela é muito corrida e o trabalho acaba tomando grande parte do nosso dia. E com isso também a gente vê pessoas muito estressadas. Pessoas que, como de certa forma, com aquela bomba com pavio curto, qualquer coisinha está explodindo, está alguma coisa. É importante ter sempre a procura de um psicólogo para poder também aliviar, ter aquela terapia, poder não ter essa tensão do dia a dia também. Eu volto a dizer, o psicólogo não é para quem é louco, é para você não ficar louco. Tudo é somatização. Eu gosto de exemplificar muito como se fosse aqui essa taça e a gente aqui fosse enchendo ela com água. Todos os problemas a gente vai acumulando, vai somatizando. Conforme isso vai aumentando, tem um momento que a pessoa não suporta mais, ela vai transbordar. Por isso as pessoas às vezes explodem. Pessoas que às vezes ela é muito passiva, muito calma, nunca rebate ninguém, certo que a gente não vai sair brigando com todo mundo, ser explosivo com todo mundo. Mas tem pessoas que também são muito passivas, absorve demais as dores, é muito acolhedora demais, sempre está ali pronta, disponível. Chega um momento que o corpo ele vai dar sinais. E nesse caso, às vezes no trabalho, o estresse que a pessoa vai ter no dia a dia do trabalho, a pessoa pode desenvolver um burnout, que é justamente isso, incendiar, pegar fogo. É uma sigla em inglês que significa isso. Né? Eu não sou bom em inglês, mas a tradução livre é mais ou menos isso. E a pessoa chega um momento que ela explode. Mas se ela não explodir, ela pode desenvolver outras doenças, como a ansiedade, uma depressão, uma diabetes, problema cardíaco. Porque tudo é somatização. E se você não procurar apoio de uma pessoa especializada, ou de um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que esteja ali para acolher, a pessoa realmente vai entrar em surto, vai perder realmente o significado da vida. E a pessoa vai ter prejuízos, não vai conseguir mais trabalhar de uma forma produtiva, não vai conseguir se relacionar com outras pessoas e acaba se isolando, porque a pessoa quer fugir da situação. Por isso existe a psicoeducação, onde o psicólogo ele vai orientando, lembrando que eu também faço atendimento online, né? Eu atendo pessoas online, tenho um atendimento também particular nos dias da minha folga, que eu atendo também em Solânia. Já recebi convites também para trabalhar em outras clínicas, e a gente sabe que a demanda é muito grande, né? A demanda é muito grande hoje no campo da saúde mental e as pessoas estão procurando mais. Isso é importante. E o que vocês estão fazendo aqui hoje, esse bate-papo aqui no podcast, eu vejo a interação das pessoas. Eu quero até agradecer mais uma vez a todos. A Mileide, que falou aqui de Mirella, que é uma criança que eu atendo de 4 anos, é um amor de criança. São essas coisas que a gente vê que está dando resultado. E quando a gente vê isso, a gente vai procurar cada vez mais estudar, buscar informação para que a gente possa ali estar auxiliando. E isso faz toda a diferença na vida das pessoas, né? A gente cuida também, mas a gente também que é psicólogo precisa de cuidado. Bem falado quando você falou aí também, Marco Aurélio, das pessoas, tem pessoas que podem explodir, mas tem aquelas pessoas que absorvem e aí acabam se maltratando cada vez mais, ou seja, escuta aqui um exemplo, Frank, de um negócio para mim, eu vou absorvendo, você chega para mim de um negócio, eu vou absorvendo, e aquilo vai me machucando, eu vou ficando guardando, como você disse, vai criando outros tipos de problemas. Também essas pessoas, quando sentir isso aí, devem procurar o psicólogo o mais rápido possível? Com certeza. Primeiramente a pessoa tem que falar, tem que externalizar o que sente, são as emoções. Porque todas as emoções, ela vai gerar um comportamento. É como eu disse, dentro da terapia cognitiva comportamental, uma das abordagens que eu tenho de caminho, também tem a psicanálise que eu também respeito demais, é muito válido. Os psicoterapeutas, eles estão ali justamente isso, para trabalhar essas emoções. E a gente chama isso de inteligência emocional. Você lidar com as emoções. Tem pessoas, às vezes, que elas se sentem angustiadas e não sabem o motivo. Às vezes é o corpo já dando sinal. Às vezes a pessoa está um pouco apreensiva. Às vezes a pessoa está relaxada, não consegue dormir. Uma das coisas muito importantes é o sono. Quando a pessoa vem ter prejuízo no sono, porque alguma coisa está desregulada na sua vida. Às vezes pode ser questões de estresse do dia a dia.
E a pessoa não sabe como lidar isso e vai atrapalhando as outras áreas da vida. A pessoa não consegue mais memorizar de uma forma como memorizava, começa a esquecer com mais facilidade, e isso já são sinais. E isso vai trazendo outros problemas. E às vezes a pessoa, como eu disse, se a pessoa está muito estressada, ela não consegue dormir direito, ela não consegue relaxar direito, e isso vai gerando uma sobrecarga. E chega uma hora que a pessoa se perde, porque a pessoa vai deixando isso crescer cada vez mais, cada vez mais. Às vezes a pessoa, como você falou, a pessoa fala algo com você, você absorve aquilo, guarda, aquilo ali vai deixando marca. E dentro do nosso cérebro, ele é uma bomba de hormônio, né? Produz muitos hormônios como a serotonina, a ocitocina, cortisol, a adrenalina. E o cortisol é um dos hormônios do estresse. E quando a gente tem um estresse muito elevado, uma raiva, o cortisol ele vai para a corrente sanguínea. Não quero aqui, pessoal, dizer que eu não sou especialista na área, mas o cortisol ele pode, às vezes, até ajudar no desenvolvimento de uma pessoa que já tem um fator genético, porque os estresses ele pode alterar toda a genética da pessoa, na questão do desenvolvimento até de um câncer, porque o corpo está todo desregulado. Por isso a atividade física é importante também, o psicólogo ele é importante, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, buscar apoio de pessoas de confiança, porque às vezes a gente tem os nossos problemas, mas a gente não vai falar com todo mundo. E dentro da psicologia existe a questão da ética, de você acolher a pessoa, existe o sigilo terapêutico para que a gente possa estar ali conversando com a pessoa e encontrando soluções. Isso faz toda a diferença. Por isso é importante falar sempre, porque se você não fala, você vai acumular e vai transbordar a qualquer momento. Eu vou interação com o pessoal, mas participações, o pessoal aí vai interagindo, vai deixando o teu like, vai deixando tua mensagem. Aproveita que a consulta é de graça e faz a pergunta para o Marco Aurélio aqui, viu? Vamos lá, Frank. Vamos lá. Nós temos o Edilson Mendes, cumprimento aqui. Parabéns pelo programa e pela belíssima entrevista. A Marielle Vitória, boa noite. Tenho muito o que agradecer pelo carinho enorme que você tem pelo meu Theo. Meu muito obrigado. A Joselaine aqui, eu tenho ansiedade e depressão. Às vezes a gente não tem apoio da família. Isso é muito complicado mesmo, né? A gente vai passar essa informação aqui para o Marco Aurélio. Minha ansiedade é questão alimentícia, viu, Marco Aurélio? Eu vou logo dizer, porque assim, quando eu estou ansioso por uma coisa, não deixe comida perto de mim, pelo amor de Deus. É uma compulsão. Não tem jeito, parece que dá uma fome insaciável se eu for fazer um negócio. Então assim, tem, como ela disse assim, a maior dificuldade justamente às vezes é dos familiares que não entendem e às vezes aquela pessoa precisa do suporte e não tem o suporte da família, né? Cada pessoa tem suas dores, né? Às vezes a minha dor é muito grande para mim, mas para você ou para outra pessoa é insignificante e as pessoas não compreendem isso. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um jeito de lidar, de enxergar a vida de uma forma diferente. E às vezes a pessoa está naquela ansiedade, vai conversar com uma pessoa, pedir ajuda, as pessoas dizem, isso é coisa da sua mente. Sem dúvida, é coisa da mente realmente. Outros dizem, é falta de Deus. Não quer dizer que a religião não seja importante e ajuda bastante para que a gente possa encontrar um apoio espiritual. Mas a gente tem que saber que, acima de tudo, é um adoecimento, é uma doença, igual a outra doença normal. Só que a doença mental, ela não deixa transparecer igual a outras doenças. Você não tira uma radiografia e vai aparecer ali um osso quebrado, uma mancha no pulmão, porque são sinapses, são desregulações hormonais, são ambiente, a gente está interagindo com outras pessoas e isso tudo vai somatizando e as pessoas elas não compreendem isso, que é um adoecimento, que a pessoa está passando por uma fase ali na vida, porque a ansiedade ela não tem cura, ela tem tratamento e quanto mais cedo ela começar o tratamento, melhor vai ser como ela vai lidar com os sintomas, com as dores. A depressão é da mesma forma. E uma ansiedade não tratada pode levar à depressão. Isso é importante. Geralmente pessoas que entram em depressão já têm histórico de ansiedade. E às vezes por ser forte demais, de querer
abraçar o mundo, acaba a pessoa transbordando, não aguentando mais e se recuando, perdendo realmente o sentido da vida. Uma das doenças que hoje é realidade e muitas pessoas dizem que é a doença do presente e do futuro é a depressão. A gente vê muitas pessoas hoje sofrendo com essa doença. E muitas vezes ainda há o desconhecimento e pessoas dizem, não, isso é bobagem, isso é coisa que não acontece. Quando acontece na família, ficam sem saber como agir. Para acessar essa informação, a depressão, como explicar um pouco sobre essa doença que praticamente vem pegando muitas pessoas hoje, não só no município de Arara, mas em todo canto do mundo hoje, né? Inácio, é muito importante isso, a gente se atentar à questão da depressão. Porque a gente imagina uma pessoa depressiva, aquela pessoa que está isolada, não quer sair de casa, está triste, anedônica por muito tempo, deixou de fazer as coisas que tinham prazer na vida e mudou de repente. Quando você observar esse comportamento, a pessoa ela se recuando mais, deixando de fazer o que gostava e parando, não saindo mais, não se divertindo, é um alerta. Mas às vezes o depressivo ele não demonstra isso. É aquela doença silenciosa, né? Não demonstra, a pessoa está sorrindo, está indo para a festa, está brincando, está indo para a praia, mas ela está tentando ali já encontrar um apoio para tentar se libertar daquilo. Vai sem gosto, mas vai enfrentando, vai com muita vontade. E dentro da depressão existe a questão da bipolar, a bipolaridade. Que a gente chama as pessoas bipolar, aquela que de dia está de um jeito, de noite está de outro, tá calmo, tá humores diferentes, né? Mas a bipolaridade, na realidade, é muito mais diferente do que isso. A pessoa tem picos. Ela tem picos de mania, hiper eufórica, ela chega num momento de mania, de extravagância, começa a gastar mais, sair mais, e tem um momento de rebaixamento, de tristeza, oscilações. Né? Isso é uma depressão bipolar. Existem dois polos. O polo de mania, eufórico, onde a pessoa faz extravagâncias, faz tudo, e existe aquele momento. E é muito difícil de identificar, porque às vezes as pessoas estão passando por esses dois polos e as pessoas dizem, mas fulano de tal estava contente demais e depois teve esse rebaixamento. Isso é frescura. Não, há uma desregulação. Precisa, às vezes, de um apoio psicoterapêutico, juntamente com o psiquiatra, porque às vezes temos que entender o seguinte, a terapia ela é importante, não quer dizer, tem pessoas que saem se medicando aí à vontade, vou tomar um remédio aqui, um calmante, para me ficar mais aliviado, eu vou tomar um Rivotril, que eu estou muito ansioso, não sei o quê. Tem que ter cuidado com essa automedicação. Passar por um especialista, um médico, um psiquiatra, que vai orientar ali para que possa trabalhar junto com a psicoterapia, que é o psicólogo ali fazendo a terapia cognitiva, trabalhando ali o seu comportamento, as suas emoções, e com a medicação, porque existe o fator ambiental, comportamental, e existe às vezes uma disfunção cerebral, uma desregulação hormonal, e precisa estar ali equilibrado. É tanto que a terapia cognitiva comportamental, ela é uma das áreas que mais é eficiente tanto na ansiedade como na depressão. A depressão ela pode dar só em adulto ou crianças podem ter também? Pode ter também, crianças podem ter depressão infantil. Por quê? A criança, às vezes, ela não consegue demonstrar tanto, mas existem, às vezes, fatores de desregulação. Existe a depressão infantil, que é muito... teve relatos aí de crianças de 8, 9 anos que já teve ideação suicida e até cometeu suicídio. Se vocês aí buscarem nos estudos, relatos, é raro, mas existe. É raro, mas existe. Mas assim, é um cuidado, é um alerta. Mas conforme você vai, já tem um fator genético também, da depressão, já existe esse fator genético, mas o que potencializa é onde você está inserido. O ambiente familiar, às vezes é muito nocivo, e a pessoa vai ali acumulando. É como eu disse, é multifatores. Importante aí essa interação, o pessoal vai deixando sua mensagem, deixando o seu recado, tem mais participações, a gente vai lendo também a mensagem da galera. Vamos lá, Inácio, deixa eu ver aqui, parou na Joselaine, né? Eu não sinto fome
hora nenhuma ela fala aqui, que ela primeiro fala que não tem apoio da família, depois eu não sinto fome, hora nenhuma. Aí a Tatiane, muitas informações importantes. A Maria dos Anjos, isso é verdade, eu sofro com ansiedade e tomo medicação há 8 anos, mas a gente somos criticados pelas pessoas que não entendem. A Michel, né? Michel Fernandes, Marco Aurélio, excelente psicólogo. Sueli, meu esposo tem depressão e não quer sair mais de casa. Tem com você, Inácio. E aí a gente vê muitas situações que as famílias têm que conviver no convívio de dentro da sua residência, com a ansiedade, com a depressão. Como lidar com essa situação, Marco Aurélio, também? Porque assim, as pessoas que já têm essa doença precisam do tratamento. Mas as pessoas que ajudam e convivem com essas pessoas que têm essa situação precisam de um acompanhamento. Como poder essas pessoas também ter o suporte para poder ajudar essas pessoas a sair dessa situação? Diante desse fato, Inácio, por isso é importante o diálogo. O diálogo ele é fundamental. E as pessoas, às vezes, elas não conseguem encontrar esse diálogo. Porque fica com vergonha de comentar com outras pessoas. A pessoa está passando por uma dor, por um momento, você às vezes vai conversar com um amigo, um parente, a pessoa diz, olha, deixa de loucura, isso tem nada demais, aí a pessoa acaba se recuando. É isso? Isso vai agravando. A família, ela começa a sentir isso depois de muito tempo. Porque a pessoa, quando está com depressão, ela não dá os sinais. Né? Ela vai entrando em depressão. Quando a pessoa entra num estágio muito avançado, anedônica, que não tem como fazer mais terapia. Não tem, a pessoa perdeu a motivação. Vai ter que ir para a medicação, realmente. E isso também, os parentes, eles começam a ter também crises. Porque fica sem entender, as pessoas deixam de comer. Porque a pessoa, quando ela está com essa dor interna, essa falta de sentido da vida, ela não quer perder a sua vida, ela não quer tirar a vida, mas ela quer tirar o sofrimento. E às vezes os parentes, eles não conseguem. Aí é o que precisa de uma orientação, a busca de um psicólogo, para que o psicólogo possa orientar aí como lidar melhor com a situação dessa pessoa. Tá entendendo? E outras coisas. Às vezes a pessoa não procura ajuda, começa a se automedicar e agrava a situação. Porque toda medicação, ela vai gerar um ciclo vicioso. A dosagem, ela vai aumentando. Porque o corpo, ele vai se acostumando com a medicação. Ele vai tendo ali uma alta dosagem, que a gente chama dentro disso, a pessoa está se automedicando demais, ela vai sendo tolerante à medicação. Vai sendo tolerante, não vai fazendo mais efeito. E a gente tem que entender que dentro dos psicotrópicos existem os benzodiazepínicos e os zolpidem. São duas categorias, né? Que o zolpidem, ele foi desenvolvido na década de 80, eu vou entrar agora aqui na farmacologia para entender o funcionamento do cérebro. E o benzodiazepínico, ele foi na década de 50, que ele é muito mais, os efeitos colaterais dele é muito maior. As pessoas deixaram de usar mais esses benzodiazepínicos. Surgiram outros psicotrópicos mais eficientes na década de 80, que é o zolpidem, a família do zolpidem. As pessoas começaram a se automedicar porque os efeitos colaterais eram baixos. Só que começou a vender demais, as pessoas se automedicarem. E isso trouxeram outras consequências. E aí as pessoas não conseguiram mais lidar com as situações do dia a dia. Qualquer problema, eu vou tomar um remédio. Às vezes a pessoa não passa por um psiquiatra que entenda ali, que possa estar orientando. Isso é um alerta que eu deixo, tem que ter muito cuidado com a automedicação, porque ele vai aliviar. Você está sem conseguir dormir, eu vou tomar uma medicação, vou tomar um aripiprazol ali para relaxar, estou muito ansioso. E isso é perigoso. Eu vou tomar um remédio para relaxar aqui, para dormir, que eu não estou conseguindo dormir. Mas isso vai agravando. E os traços neurais, ele vai ficando mais firme. Por isso, às vezes, tem que ter a medicação e a terapia. Por isso, é importante sempre buscar apoio. E um dos cantos que eu oriento as pessoas a buscar apoio também, quando não tiver no momento de uma crise,
é o CVV, Centro de Valorização da Vida 188. Às vezes a pessoa não tem ninguém para ligar, não tem ninguém para conversar, existe o CVV também. É importante a gente deixar esse recado. Ainda falando sobre a questão da depressão, outros casos que a gente tem sempre visto e eu tenho sempre assim ouvido alguns relatos é a questão justamente pós-parto ou justamente quando se tem, né, as mães têm as suas crianças e tem justamente depois aquele momento que precisa de um maior acolhimento, às vezes da família não tem, e tem justamente uma transformação na sua vida enorme, causada e também mental também. A questão justamente disso aí. Há muitos casos registrados, como ter esse cuidado com as mães que acabaram de ter seus filhos e precisam do apoio, muitas vezes não tem e acabam entrando também em depressão. É uma situação delicada, porque quando uma mulher ela está na gravidez, existe uma alteração hormonal muito grande, não é isso? E às vezes a gravidez ela pode ter sido complicada durante o processo de gravidez. E quando a criança nasce, o corpo da mulher se transforma. Se transforma também, vai se adaptando, e essa é uma desregulação. Às vezes há também fatores ambientais, hormonal, mas possa haver ali no momento, em algum momento, um desajuste. E esse desajuste às vezes foi uma briga com o esposo, com um parente, que a pessoa às vezes ela perde a criança, não vê a criança como um vínculo materno. Às vezes quer desfazer da criança, não perde mais interesse, acha também uma distorção de imagem, a pessoa começa a ter uma distorção de imagem, agora eu tenho um filho, ninguém quer saber mais de mim, o meu corpo, o jeito que está, começa essa autocobrança. E quanto mais a pessoa se cobra, mais é perigoso. E isso pode levar, sim, a uma depressão pós-parto. Importante aí, o pessoal vai interagindo, vai deixando sua mensagem. Estamos com o psicólogo Marco Aurélio. Tem mais interação, meu amigo Frank? O pessoal está deixando a mensagem, vai deixando aí. Não esquece também de deixar o like, tá certo? Mais assuntos que a gente sabe que a área da psicologia é vasta. Tem muito assunto importante que a gente pode trazer também para a nossa população e para o pessoal ter um conhecimento, para que às vezes alguém está procurando uma solução para o seu problema e ele pode estar agora justamente tendo uma orientação para poder lhe procurar ou procurar outro psicólogo para um atendimento. A psicologia ela é ampla, como você disse, né? Tanto que eu também faço palestras, sou palestrante. Quero até agradecer à escola Anésio Deodoro Moreno, que terça-feira eu estive lá palestrando para os alunos do terceiro ano que vão participar agora do Enem, cujo tema era como lidar com a ansiedade antes, durante e pós o Enem. E a gente também leva essas informações, né? A gente também tem esse cuidado de estar indo até as pessoas, orientando, mostrando que o caminho ele tem muito mais propósito. E as pessoas que estão em casa acompanhando aqui, vocês já estão fazendo esse trabalho muito importante. Porque às vezes a pessoa não consegue encontrar uma solução, às vezes uma palavrinha aqui, muitas vezes pode acender uma luz, um alerta, dizer, olha, realmente eu preciso disso, preciso procurar um profissional. Não estou dizendo que seja eu, tem vários profissionais excelentes que vocês podem estar procurando, mas assim, é importante. A saúde mental é importante. Eu acho que seria a coisa mais importante na nossa vida. Porque quando a saúde mental ela não está regulada, a pessoa não está tendo um bem-estar, uma qualidade de vida, tudo na sua vida se desregula. Nada vai bem. É uma das coisas mais principais. A gente não vai se alimentar bem, não vai dormir bem, não vai querer fazer atividade física, não vai procurar cuidar do corpo de uma forma, porque existe às vezes muita distorção da nossa realidade. E a gente ajustar isso, reestruturar isso, é só através do psicólogo, do profissional da área da saúde mental. Hoje, a pessoa que precisa de um atendimento, gostou das suas palavras e quer um atendimento do Dr. Marco Aurélio, como fazer para procurar esse atendimento? Assim, eu tenho o meu Instagram pessoal e tenho o meu Instagram profissional. O Instagram que é o Saber Psiquismo, e lá tem um link de contato. Às vezes a pessoa ela não quer... Aqui em Arara eu não tenho um local de atendimento, mas eu faço atendimento online, eu atendo pessoas até de São Paulo. Em Solânia eu vou começar a atender numa clínica futuramente, mas também eu faço atendimento lá em Solânia, numa sala
especializada, né? A pessoa marca comigo, eu vou lá, atendo a pessoa, e lá no meu Instagram Saber Psiquismo tem um link lá, a pessoa pode entrar em contato comigo, e se a pessoa quiser no conforto da sua casa, a gente pode olhar na minha agenda, a gente agendar um dia e tá atendendo a pessoa no conforto da casa, com todos os requisitos ética dentro da psicologia. Que é tanto que se comprovou que a terapia online ela é tão eficiente como a presencial. Mas tem pessoas que gostam do contato humano, né? Assim, um contato um com o outro. Também faço esse atendimento. Aí vocês entrem em contato, se quiserem, vão lá, a gente pode ver, agendar um horário que seja melhor para a pessoa. E agora eu vou fazer aquela pergunta que o cidadão está em casa agora também na expectativa. Quem deve procurar o psicólogo? Quem deve procurar o psicólogo? Ele vai estar sabendo agora. Quem é que deve procurar? Porque a pessoa que está agora diz assim, será que eu preciso procurar ele agora? Como é que saber que deve procurar? Não, é o seguinte. Se você começa na sua vida, vê que começa a ter prejuízo, os seus relacionamentos estão dando errado, seja um relacionamento com um filho, com um parente, com uma esposa, ou no trabalho, seja onde for, com um marido, algo está errado. E as pessoas começam também a se afastar, né? Que a pessoa está num estágio tão mental assim, de desequilíbrio, que ela não consegue perceber. Mas há sinais, não é preciso a pessoa estar totalmente desestruturada. A pessoa começa às vezes a se sentir um cansaço, uma fadiga, e a pessoa vê que não está rendendo tanto. É tanto que a psicologia é uma psicoeducação, para que você possa, às vezes, não agravar a situação futura. A pessoa vai estar ali, vendo a orientação, para que assim ela possa lidar melhor com os problemas do dia a dia, com as dificuldades do dia a dia. Isso faz toda a diferença, para que isso depois não somatize e venha algo pior. Importante mesmo aí. Tem mais interação, Frank? Vamos lá. Tem sim, a Sueli Santos aqui, ela fala, ele toma remédio, que é o marido dela que falou que não sai de casa. Ele toma remédio, mas passou no psiquiatra primeiro e depois na psicóloga, porque ele mesmo pediu ajuda e só dorme se for à base de remédio. E a gente tem muitas pessoas hoje nessa situação. Antes, Marco Aurélio, a gente, quando comentava esses assuntos, dizia assim, não, isso é caso mais de cidades grandes. Mas hoje, as próprias cidades pequenas, a gente vê muitas pessoas e ainda há pessoas com a falta de um conhecimento necessário para que possa justamente abrir a mente e dizer, eu preciso da ajuda. São raras as pessoas que dizem assim, eu preciso da ajuda, eu preciso procurar, porque assim, tem pessoas ao meu lado, pessoas que querem o meu convívio e que precisam também de estar comigo. Então, ainda há, de certa forma, aquela mente fechada de muitas pessoas. E eu conto até mais além. O machismo também, às vezes, dizer assim, eu sou caba macho, eu não preciso disso. Também pode atrapalhar justamente nisso, porque muita gente ainda há aquele pensamento, não, isso não é coisa de macho, não é coisa de homem, não. Ainda há, de certa forma, esse pensamento que pode prejudicar eles no futuro. Inácio, se eu falar para você que eu também tinha esse preconceito, o homem ele é mais difícil, é uma pedra mais difícil de moldar. É tanto que dentro da psicoterapia o número de mulheres são maior, porque a mulher ela tem esse autocuidado, a mulher ela busca mais ajuda, ela se abre mais, e o homem às vezes tem aquela questão do machismo, do orgulho. Eu vou procurar, não, isso é coisa de cara frouxo, não sei o que, eu não sou homem. Só que isso, por ser forte demais, aí onde que é a fraqueza, né? A gente quer ser forte em todo momento, quer abraçar o mundo, resolver tudo, ter solução para tudo, mas a gente não temos solução para tudo, a gente não consegue resolver tudo. A gente precisa um do outro. E o primeiro passo é reconhecer as nossas fraquezas. Ter humildade para reconhecer que eu não sou forte o tempo todo, que eu preciso realmente de apoio. A gente não consegue conquistar tudo na vida se não for através de outras pessoas. Eu preciso de outras pessoas, eu preciso de outros psicólogos também para me orientar, e cada um de nós precisa um do outro. E assim o mundo ele vai se construindo. E não é fraqueza, não é sinônimo de perder ou de ganhar. É sinônimo de autoconhecimento. E o autoconhecimento faz toda a diferença na nossa vida e bem-estar. Importante mesmo. Eu vou deixar o espaço aqui para mais assuntos que você queira debater com a gente, trazer as informações. Acredito que
seja um programa aberto justamente para isso, para que a pessoa que está em casa também possa ter um conhecimento, às vezes, ter uma orientação para que possa sair da situação que esteja nesse momento. Então, o pessoal vai interagindo. Tem mais alguma interação? Mais uma mensagem, o pessoal vai deixando. Então, doutor Marco Aurélio, eu deixo aí o espaço aberto para que você possa acrescentar algo mais importante que possa trazer do seu conhecimento, que possa contribuir com a gente também aqui, com os que estão em casa agora nesse momento. Assim, Nácio, tudo na vida, tudo que a gente passa na vida, a gente tem que ir observando, né? Os nossos convívios, os fatores ambientais. Quando eu digo fatores ambientais, é conviver com o outro. E conviver com o outro não é fácil, né? A gente vai ter o estresse do dia a dia, vai ter situações que a gente não consegue lidar. Às vezes um problema simples ali a gente procrastina, a gente tem a autocobrança. E quando há também essa autocobrança da gente sempre querer ser perfeito, é um desajuste. A gente não tem como ser perfeito, acertar tudo. Eu às vezes me cobro demais dentro da psicologia, até eu posso ter falado algo errado aqui, quem está em casa, tem profissionais também escutando, assistindo, pode me corrigir também. A gente tem que ter essa humildade de saber que nem sempre a gente somos bons o tempo todo. A gente não tem como saber de tudo o tempo todo. Mas quando a gente tenta fazer tudo e vai dando errado e a gente vai quebrando a cara e vai querendo acertar sempre, é um desajuste, é um alerta aí. Espera aí, isso vai somatizar, vai chegar um momento, como eu disse, vai transbordar e vai trazer outras consequências. Querer acertar o tempo todo, ninguém é perfeito. Ninguém é 100%, não existe isso. Por isso é importante a humildade, buscar o autoconhecimento, procurar ajuda no momento que a pessoa estiver realmente necessitando. Chegar lá, eu tenho que ter essa humildade e ver que eu não consigo resolver esse problema aqui. Eu, como psicólogo, eu estudo sempre, mas tem coisas que eu não consigo resolver. Tenho que ter essa humildade, eu colocar o pé no freio, desacelerar um pouquinho, porque tudo tem limite. E essa carga excessiva demais traz consequências. Aproveitando aí já essa interação e também agora partir para o profissional. Quais os objetivos do Dr. Marco Aurélio? A gente sabe que hoje tem um trabalho excelente no Instituto Casa Azul, já tem um projeto aí justamente dos atendimentos em uma nova clínica. Quais são os projetos futuros do Dr. Marco Aurélio? Assim, na área profissional, a gente sempre almeja, seria até hipocrisia me dizer que eu não almejo crescer dentro da minha área, porque é um mundo, né? Eu vou fazer especializações na neuropsicologia, isso é um conhecimento a mais. Eu estou muito novo na psicologia, né? Assim, eu estou muito recente. Aquela série de saber, né? Mas sempre eu fui curioso. Eu sempre busquei o conhecimento, busquei compreender o próximo, entender o próximo, e tudo foi uma construção. E eu acho que eu cheguei no tempo certo na psicologia. Tudo tem o seu tempo certo. Às vezes a gente se cobra demais. Eu quero até mandar um abraço para Reinaldo, o professor também, Rodrigo Silva, que é Dudu, professor de geografia, que eu participei lá na escola, não esquecendo aqui, é tanta gente para a gente falar, mas a gente almeja crescer, né? E a Casa Azul, ela foi uma porta aberta para mim, abriu várias portas, mas para mim chegar até onde eu cheguei aqui, que ainda não sou nada, ainda tenho muito o que aprender, muito o que saber ainda com os outros, com a convivência no dia a dia, teve essa construção. Uma das grandes construções para mim foi dentro do RH da Prefeitura de Arara. Ali acho que foi o meu melhor estágio de vida, de saber lidar com as pessoas. Eu já fazia psicologia, já sabia como funcionava, mas ali foi o meu estágio. E ali onde fui aprendendo cada vez mais a maturidade. Cada pessoa tem seu tempo. Tem gente que às vezes se forma com 18 anos, com 18 não, também já é demais, mas né, se forma mais novo e a gente começa a estudar bem mais novo. E tem essa autocobrança e às vezes não está maduro para aquilo que escolheu. Mas eu almejo sim crescer, pretendo passar muito tempo ainda no Instituto Casa Azul, que lá para mim está sendo uma escola, são pessoas maravilhosas. Eu quero agradecer a todos aqui, as mães de autistas que estão mandando aqui o comentário. Desculpe se eu não falei em alguém, mas eu preciso sim crescer e poder ajudar mais pessoas com o meu conhecimento. Mas isso
a cada tempo, nos passinhos de cada vez. E a gente vai vendo. E as oportunidades que for surgindo na vida, a gente vai vendo o que é melhor. Para que a gente, antes de encerrar aqui, fazer uma boa pergunta, o doutor Marco Aurélio, analisando o doutor Marco Aurélio, sendo psicólogo dele mesmo, qual a evolução dele da juventude até agora? A psicologia de início, quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive um ataque de pânico, uma síndrome do pânico, isso aos 15 anos. E eu procurava entender, né? A gente não tinha internet, não tinha meios de comunicação. Às vezes tinha alguma reportagem na televisão, aparecia um psicólogo ali, isso há muitos anos atrás. Flash pequeno, né? Flash pequeno, e aquilo ali foi me interessando, a questão de conhecer a mente. Eu era uma pessoa muito explosiva, a gente tem os nossos instintos, os nossos impulsos, né, que é natural da gente, e saber moldar isso aí, entender esses impulsos, esses pensamentos, essas distorções, é que faz a diferença. E a gente vai se policiando. Isso, na época, eu participei de uma palestra com um psicólogo que veio aqui em Arara, que fez uma palestra motivacional, e aquilo ali eu comecei a me interessar. E fui me aprofundando, mas só que o tempo, as obrigações não me deram para mim. Quando eu terminei o ensino médio, não deu para mim entrar na faculdade. Mas esse sonho eu vim alimentando. Quando foi em 2016, já tive essa oportunidade repetindo aqui. E fui vendo como eu era falho. Eu ainda sou falho, viu? Não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu tenho muitas falhas, mas assim, eu vou me policiando e cada dia eu vou querendo melhorar mais. Eu erro aqui, erro ali um pouquinho. Às vezes eu tenho minhas falhas, mas a gente é uma construção. Não tem como a gente ser perfeito. A construção da gente vai do início da vida até a morte. A gente nunca vai ser moldado 100%. É uma caixinha de surpresa. Mas a gente vai aprendendo a lidar com esses pensamentos, lidar melhor com o outro. Vou também fazendo terapia para me entender melhor. E a gente vai aprendendo com o outro. É uma construção. Eu quero agradecer sua participação e deixar o espaço aqui aberto. Algo mais que você queira acrescentar? Muito bom a sua interação com a gente, a participação, porque trouxe um vasto conhecimento para todos que estão em casa e também para o nosso programa. Inácio, assim, eu quero agradecer. Tem muitas pessoas que mandaram, né? Assim, muitas pessoas que compartilharam aqui com Arara em Foco no Instagram, me marcaram. Posso fazer injustiça aqui, não lembrar de todos, como André de Joninha, André Mendes, como Raíris, o esposo dela, filho, a minha esposa aqui, que é especial, uma pessoa fundamental na minha vida, Vanessa, que está aqui presente, a todos aqueles que estão ao meu lado, Ramon Leal também, um cara muito amigo, deixa eu me ver aqui se eu estou esquecendo mais de alguém. A minha filha Evne, que é uma filha assim que eu tenho um grande amor por ela, né, que também faz parte da minha construção, da minha vida no dia a dia. A todas as pessoas que estão ao meu lado, a minha mãe, Valfredo, Val Locutor, né, que é meu irmão ali, a minha irmã Márcia, também parabenizar o meu sobrinho que ontem fez 5 anos, o Josué. Sim, são todas essas pessoas, o Instituto Casa Azul, da pessoa de Edilma, do seu esposo Davidson, a todos os profissionais. Me perdoe se eu esqueci o nome de alguém, porque são mais de 50 profissionais hoje do Instituto Casa Azul, de forma direta e indireta. Também tem Cidinho, um cantor lá, que ele trabalha lá nas aulas de violão, de música, teclado. Excelente pessoa, que eu me dou muito bem também. As meninas da cozinha, Dona Sueli, Dona Célia, Dona Lu, que também ela está passando por um probleminha de saúde, logo está recuperada. E a todos os psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos do Instituto, fisioterapeuta, eu estendo esse abraço a todos vocês e me perdoe se eu não conseguir lembrar o nome de alguém. A Vanessa aqui está dando aqui uma corda, não estou ouvindo. A colinha aqui eu não estou ouvindo. Sim, sem esquecer de uma pessoa muito importante na minha vida, que eu vou mandar até um abraço para ele, senão eu não estaria aqui, viu, Inácio? É uma pessoa que ele não é de Arara, mas ele foi fundamental. Já esquecendo, era uma das pessoas que eu estava pensando primeiramente, que é Daniel Rodrigues de Campina Grande, uma pessoa que se formou comigo, a gente fez o TCC junto, e no segundo período eu ia desistir de fazer psicologia. Ele foi aquele cara que chegou ali, Leila, vamos lá. Estendo também um abraço para a esposa dele e para o filho dele também.
E que Deus abençoe cada um de nós, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Agradeço você, Inácio, mais uma vez por essa oportunidade. Eu acho que a interação foi muito boa hoje. Foi as pessoas que participaram, a todos vocês que participaram, eu agradeço demais. E eu fico feliz quando eu vejo os elogios, que eu estou indo no caminho certo. Isso para mim é gratificante. Eu já me sinto aqui feliz, vitorioso. A você, Frank, mais uma vez. E agradeço por vocês terem acreditado em mim desde o início, quando ainda eu era apenas um aluno de psicologia, estava ali, não sabia nem se ia concluir ou nada, vim aqui várias vezes e hoje aqui estou de fato como psicólogo. Mas no início foi você que acreditou na gente. Foi o contrário, né? Onde muitos colegas, isso eu fico feliz. Onde muitos colegas diziam, não, eu vou depois, inventava desculpa, você não, você foi o primeiro que acreditou na gente. E hoje eu vejo que muita gente fica querendo um horário para vir, não é isso? Não, já para vir participar. Agradecer, né? Graças a Deus. Em dezembro já fechamos tudo, já não tem mais para você ver, tá tão... A gente já começou a agenda de janeiro, pedindo a Deus que dê a oportunidade para a gente estar vivo até lá. Isso eu fico né? feliz demais. Mas já estamos aí. Por ter fazido parte e faço parte ainda. Foi a primeira semente plantada foi você aqui, né? Com a gente, né? E eu lá, nervoso, sem ar-condicionado. Suamos muito. O barulho na rua que era ensurdecedor. Mas aí foi tudo no início é com dificuldade. Se a gente desiste das primeiras dificuldades, a gente não chega onde é. Por isso eu digo, é importante ter propósito na vida. Acreditar quando os outros não acreditam. Agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, agradecer a participação do Dr. Marco Aurélio, mas tem uma mensagem aqui pra gente não encerrar, deixar ninguém. E só lembrando que daqui a pouco tem Palmeiras, viu? Segue o líder, viu? Segue o líder. Segue o líder. E ontem agradecer ao São Paulo, né? Que empatou. É a Maria dos Anjos. Deus abençoe a todos os profissionais do Instituto Casa Azul e a nossa querida Edilma Azevedo, uma pessoa maravilhosa. Mais uma vez aqui agradecer a todo mundo que participou aí do chat aí, vocês que foram maravilhosos mesmo, porque hoje foi excelente. E que quinta-feira que vocês possam estar conosco aí também. Agradecer também aqui ao nosso amigo Lelo. Quero como a gente falei aqui em off, falar de novo, foi você que nos deu a primeira oportunidade, foi você que... E aqui o CET é sempre carteira cativa. A gente brinca igual o Neto do Barateiro, que ele tem que estar todo final dando com a gente aqui. A gente já brincou que ele é nosso Roberto Carlos de Arara. Já tem uma edição especial, né? Tem que ter. Aí é para você, quando precisar, mesmo que não tiver vaga, Lelo, só ter vaga para tal dia, mas você é só mandar as ordens que a gente vai estar sempre. Não, com certeza, eu fico feliz e isso foi muito importante que vocês estão fazendo hoje, né? Levando essas informações, saúde mental é importante. E a gente vê como as pessoas interagiram e participaram. E eu só tenho a agradecer a vocês e a todos que participaram até agora. Comentário do Adenilson Pereira também aqui. Parabéns, meu amigo. Tudo de bom para você. Um abraço aí, Adenilson. É Adenilson, acho que é Adenilson Antônio Guedes. Valeu, um forte abraço, Adenilson. Grande amigo meu também, viu? Uma pessoa que sempre está ali me apoiando. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Marco Aurélio, muito obrigado. Agradecer a Vanessa, que liberou o Dr. Marco Aurélio. Né? Sem autorização dela, ele não ia estar aqui também, né? Então, agradecer por ter a participação. Então, o que é da gente não faz mulheres, né? Sempre não tem um ditado? Por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então, se você não tiver o suporte, você não seria também esse grande profissional e essa pessoa excelente, né? Então, parabéns, que Deus abençoe o casal e que você continue esse seu trabalho no Instituto Casa Azul, em outros locais onde você participar, porque está contribuindo para a felicidade e a saúde mental de muitas pessoas. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado, Frank, mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos. Que Deus possa abençoar a semana de cada um de vocês, no finalzinho de semana e na próxima semana. Se Deus me permitir, se ele não me chamar antes, eu venho. Se ele me chamar, Frank vem fazer, não tem problema nenhum, o podcast não vai acabar, viu? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima semana.